Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Gleibe Preti, sou professor de Direito e Processo do Trabalho. Tenho vários livros já escritos dentro dessa área, inclusive, se vocês quiserem, editora LTR, é a editora, mais tradicional que existe, Direito e Processo do Trabalho no Brasil, a qual eu estou acolhido já há 9 anos nessa editora e tenho uma grande participação com eles e já com muitas obras, como disse, escritas. Bom, qual a minha proposta com vocês aqui? A minha proposta é primeiro que você se inscreva no nosso canal no YouTube, para que você receba aí as aulas de Direito e Processo do Trabalho. A gente sempre gosta de compartilhar conhecimento. Mas o escopo principal dessa série que eu vou começar a partir de agora é exatamente demonstrar a todos vocês temas que não são muito usuais dentro da internet. Eu fiz uma pesquisa no dia de hoje, as aulas atualizadas, reforma trabalhista de Direito e Processo do Trabalho. E eu vi que existem alguns assuntos que não são abordados. Assuntos realmente que não são abordados. Por quê? Porque muita gente, vou falar como professor agora, nós adoramos ficar na nossa zona de conforto. Claro, eu vou falar de um tema, o qual eu tenho conhecimento, fica muito mais fácil. Sem dúvida nenhuma, não preciso preparar aula, não preciso estudar, porque eu já estudei, então fica muito mais fácil de abordar. Segundo, que fica mais do mesmo. Sem dúvida nenhuma, eu não saio da zona de conforto do que as pessoas estão acostumadas. Então não há ojeriza e não há nenhum tipo de estranhamento. Mas a minha proposta aqui é exatamente outra. Eu sempre vou na contramão, pessoal. Eu sempre procuro sair do mesmo. Quando eu vejo que todo mundo está caminhando para a mesma linha, eu sempre procuro ir para o lado oposto. Sabe? Sempre procurando para o lado oposto. Em se tratando que não é porque todos vão para aquele lado que eu também devo ir, meu caro. Não é? Aí eu fiquei pensando, o que eu posso fazer pelos meus alunos e pelas minhas alunas? Eu falei, vou pegar alguns assuntos que não são muito usuais dentro da área de Direito e Processo do Trabalho e vou trabalhar esses assuntos. Por quê? Quando isso é exigido na faculdade, ou na prova da OAB, ou na vida prática, o pessoal se descabela, porque nunca viu esse assunto. Porque sempre, quando a gente fala de direito, por exemplo, direito processual do trabalho, qual o cronograma que é apresentado para nós, não é? Isso todas as faculdades, pessoal. Fase de conhecimento, fase de execução, procedimentos especiais. Só que procedimentos especiais está lá no final. Muitas vezes nós já estamos lá na AV2, na AV3, e consequentemente são poucos alunos que frequentam essas aulas quando a gente vai trabalhar os procedimentos especiais. Tá? Então é claro que o aluno já está cansado do semestre, já encerrou aquele ciclo, quer só descansar para encarar um próximo semestre, o exame da ordem. Ou seja, são assuntos que quando a gente fala no curso, eu nunca vi isso na faculdade, professor. Muitas vezes não é culpa, obviamente, da faculdade do professor, muitas vezes é do sistema que faz isso mesmo. Tá? Então aqui exatamente essa é a série. E o primeiro tema, hoje que eu trabalhar com vocês, é exatamente sobre dissídio coletivo. Dissídio coletivo eu vou chamar de, essas aulas, pessoal, eu vou chamar de temas estranhos, tá bom? Temas extravagantes, como alguns gostam de ser mais técnicos, né? Eu vou chamar de tema estranho porque é estranho àquela pessoa, tá bom? Dissídio coletivo é uma peça processual, está a partir do artigo 856 da CLT. O objetivo desta peça é o quê? Regulamentar uma situação em que a categoria profissional ou, tá certo, senhores, patronal, não está de acordo. Imaginemos uma situação como essa. Determinado grupo de bancários de determinada região do Brasil decidem entrar em greve. E, obviamente, que quando aquela categoria entra em greve, quem são os maiores prejudicados? A população. Assim como a greve de banco, greve de transporte, greve, por exemplo, de situações que são emergenciais, as pessoas de modo geral, quem sofre muitas vezes é a população. Não sou contra a greve, gente, mas sou contra, obviamente, a deixar as pessoas ao léu, não é? Quantas pessoas muitas vezes precisam de uma perícia juntamente ao INSS e este órgão muitas vezes através de seus diretores está em greve. E isso prejudica de sobremaneira o cidadão. Vamos fazer greve? Vamos, gente, é um direito constitucional, não vou discutir isso. Artigo 9º da Constituição. Isso é fato, não se discute. Porém, tem que respeitar o cidadão. Ele está acima até mesmo do direito de greve. Tá claro? Vamos inverter a pirâmide, tá bom? Muita gente fala, não, tem que fazer greve mesmo. Não tem que fazer greve, mas respeitando. Tem como pleitear os direitos. Então, o dissídio coletivo, ele vem exatamente com esse objetivo, de poder o quê? Blindar essa segurança, pelo menos tentar blindar a segurança às partes, para poder dar um atendimento. Então, o dissídio coletivo de uma greve de bancário.
Aí, obviamente, que essa ação será proposta onde? Já começa por aí. Então, primeiro, é uma ação judicial que visa regulamentar direitos, ok? Tanto financeiro como declaratório, que é o caso da greve. Nesta hipótese, pessoal, onde que essa ação é ajuizada? Nunca será na vara do trabalho. O dissídio coletivo sempre é proposto ou no TRT, Tribunal Regional do Trabalho, ou TST, Tribunal Superior do Trabalho. Ou um ou outro. Por quê? Onde vai ser um e onde vai ser o outro, professor? Simples. Se o conflito for em até um estado, por exemplo, o estado de São Paulo, tem que ser proposto no TRT aqui do estado de São Paulo. Agora, se o conflito for, por exemplo, envolver bancários, que seja, por exemplo, São Paulo e Minas, aí obrigatoriamente a greve é mais do que um estado, obrigatoriamente esse dissídio coletivo tem que ir para o TST. Então, para você poder entender, onde deve ser instaurado o dissídio coletivo? Depende do tamanho do conflito da greve. Até um estado, TRT. Mais do que um estado, TST. Tudo bem? Quem tem legitimidade? Quem pode propor o dissídio coletivo, pessoal? Eu digo que é o sempre, tá? Sempre. Por que isso? Sempre S, sindicato. E, empresa. M, Ministério Público do Trabalho. Presidente do tribunal. Então, quem pode, quem tem legitimidade, quem deve, muitas vezes, instaurar o dissídio? Sindicato, empresa, Ministério Público do Trabalho, o presidente do próprio tribunal, se as partes se omitirem desta maneira. Tudo bem? Diante desse contexto, meus caros amigos, vamos dar sequência. O dissídio coletivo, qual é o seu processamento? Não é? Como que ele deve ser julgado? Imagine a situação em que o dissídio coletivo ele é instaurado no TRT. A primeira reunião, audiência, não importa o nome, encontro, hoje muitas vezes até mesmo virtual, deverá ocorrer em até 10 dias, tá? Pode ser antes? Pode. Mas até 10 dias, obrigatoriamente, aquele fato deverá efetivamente ocorrer. Tudo bem? Esse é o ponto número 1. O professor tem que apresentar contestação? Gente, a contestação é uma oportunidade que, no caso, o suscitado, o réu, no caso, que apresenta. Nenhuma contestação você é obrigado a apresentar. Gente, é totalmente errado falar que a contestação é obrigatória. É obrigatória a notificação para a parte para que, se ela quiser, ela contesta. Se ela não quiser contestar, ela, obviamente, irá sofrer os efeitos da sua não defesa. Tá bom? Então, sim, será apresentada a contestação, perfeito? E uma vez será proferida uma sentença normativa. Como essa questão costuma cair na OAB, né? Sentença normativa é um instrumento pelo qual nós temos de poder regulamentar aquela greve, de que determinar que aquela greve seja mantida ou não, de um modo geral. E, consequentemente, essa sentença normativa ela tem uma durabilidade de até 4 anos. Tá? A eficácia da sentença normativa é de até 4 anos. Tá bom? Professor, eu poderia então entrar com dissídio coletivo de caráter econômico, pedindo reajuste salarial? Sim, no caso você não, né? Ou o sindicato, ou a empresa, ou o Ministério Público, certo? Aí poderia entrar sim. O cidadão comum não pode entrar com dissídio coletivo, tá, gente? Isso é fato. Tá bom. Professor, proferiu a sentença normativa no TRT. Cabe recurso? Cabe, claro que cabe, gente. Recurso ordinário, artigo 895, inciso 2, para o TST. Tá? Então, da decisão da sentença normativa, caberá recurso ordinário para o TST e especificamente para a sessão de dissídio coletivo do TST, tá bom? Prazo 8 dias, lindo e maravilhoso, show de bola. E da decisão deste recurso ordinário no TST, cabe extraordinário para o Supremo. Existem alguns vídeos na internet que eu estava pesquisando que o pessoal fala que cabe recurso de revista de dissídio coletivo, gente. Não, né? Gente, recurso de revista é expresso, no artigo 896 da CLT. Só cabe de dissídio individual. E dissídio individual, ele inicia onde? Na vara. Como é que você vai estar com recurso de revista de um processo, como é o dissídio coletivo, que já nasce no TRT? Não existe recurso de revista, gente. Com todo respeito às vozes dissonantes, tá isso. Mas está errado. Tá errado, estou ensinando errado. Atenção, tá bom? Não vou citar nomes por ética, mas se você pesquisar, você vai achar coisas desse sentido. Então nem perca tempo com isso, tá bom? Então é importante que você saiba que não existe recurso de revista em dissídio coletivo, tudo bem? Agora deixa eu aprofundar o conhecimento um pouquinho para você. Ponto inicial. E se o dissídio coletivo ele já foi instaurado diretamente lá em Brasília, no TST, Tribunal Superior do Trabalho, porque a greve foi mais do que um Estado. Ótimo.
A estação será instaurada em Brasília, será, obviamente, colocada em pauta na sessão de dissídio coletivo, também do TST, e será proferida a decisão, a sentença normativa. Pois bem, cabe recurso? Cabe, e aqui onde mora o perigo. Atenção no que eu vou te falar agora. Da sentença normativa que julga um dissídio coletivo no TST em Brasília, se esta decisão não for unânime, tipo 3-1, 2-1, tudo bem, senhores? Se não for unânime, caberão embargos infringentes. Ok? É a única hipótese que cabem embargos infringentes no direito do trabalho. Não existe outra hipótese. Gente, embargos infringentes é para decisão não unânime, ok, senhores? Sentença normativa proferida no TST de dissídio coletivo. Tá? E, professores, se for uma decisão unânime, se todos os ministros forem daquela mesma linha, a favorável ou não, aí cabe extraordinário, 15 dias, para o STF. Tudo bem? Repercussão geral, aquela coisa toda. Tá bom? Então, gente, deixa eu ressaltar aqui um ponto importante para vocês todos aqui. Muito relativo e muito importante. Que necessariamente, meus caros amigos, o dissídio coletivo tem natureza constitutiva ou declaratória. Ele não é condenatório, foi claro? Não é condenatório. Fica aparecendo aqui, fui fazer a barba, gente, um fofoca. Eu não faço. Eu me esquartejo, né? Sem dúvida nenhuma. Tá certo? Nesta hipótese, meus caros amigos, como é que funciona aqui para que vocês possam entender? E da aula de casa, né, gente? Você vê o pessoal aqui se comunicando, né? Isso é muito legal, né? Tá certo? Aqui a nossa colaboradora chamando meu pai, aquela coisa toda. Faz parte. Gente, um ponto importante aqui a todos vocês. Não é uma decisão condenatória, é constitutiva ou declaratória. E diante dessa situação, havendo uma sentença normativa que não está sendo obedecida, uma sentença normativa que não está sendo obedecida, aqui nós estamos diante de uma ação de cumprimento. Gente. A ação de cumprimento é o instrumento pelo qual nós temos, com escopo, com objetivo, do quê? Com o objetivo de fazer cumprir uma sentença normativa. Tá? Uma sentença normativa. Então, vamos lá, vamos fechar aqui a ideia com o grande resumo, que é importante para nós. Grava isso. Dissídio coletivo, ação judicial instaurada no TRT ou no TST. Por que eu instauro essa ação, professor? Ou para regulamentar uma greve, ok? Para dar validade a ela, ou para aumento salarial. Pois bem, diante desse lindo contexto, quem pode entrar? Sindicato, empresa, Ministério Público ou presidente do tribunal. Outro ponto importante, a primeira audiência deverá ocorrer em até 10 dias e a sentença normativa tem validade de até 4 anos. Recursos. Da sentença normativa no nosso querido TRT, cabe recurso ordinário para o TST. Sentença normativa proferida no TST já, cabe embargos de divergência ou extraordinário. Embargos de divergência, se for divergente, e, obviamente, extraordinário, se for unânime. E se não for obedecida essa sentença normativa, cabe ação de cumprimento. Tá bom? Gente, são esses temas um pouco mais áridos que eu quero trabalhar com vocês a partir de agora. Exatamente temas que, se caírem na prova, vocês vão mandar e mandar muito bem. Muitas vezes cai, gente? Exatamente porque pega o calcanhar de Aquiles de muitos, tá? Bom, se você assistiu esse vídeo até agora, meus parabéns, que realmente é um tema árduo, mas a partir de agora serão esses temas, porque o básico, gente, já tem um monte na internet, tá certo? Vamos falar temas que não são muito falados e complemento o conhecimento a todos vocês. Se inscreva em nosso canal, pessoal, Professor Guilherme Prete. Valeu!